Olá! Nesta apresentação, vamos compartilhar dicas importantes sobre como verificar a compatibilidade entre a placa CPAM e o pedal do acelerador nos caminhões e ônibus da Mercedes-Benz. Existem dois modelos de pedal que são frequentemente encontrados nesses veículos. São eles o modelo A6963007004 e o modelo A9703000004. Esses códigos representam pedais comuns utilizados em diversas aplicações dentro da linha Mercedes-Benz. As placas originais, tanto da VDO quanto da China, possuem o mesmo formato, oval e oblongas, ou seja, são mais compridas que largas, com bordas arredondadas. As dimensões aproximadas dessas placas são largura 55 mm e comprimento 74 mm. Essas medidas ajudam na identificação e na compatibilidade com os pedais utilizados. Ambas as placas possuem dois potenciômetros distribuídos em dois pares de pistas condutivas. Além disso, apresentam um conector com 6 fios, é importante observar essa configuração ao realizar os testes. Na placa VDO, os fios são distribuídos da seguinte forma: amarelo e verde, sinais de PWM; vermelho e lilás, alimentação de 24 volts; marrom e branco, referência de GND. Já na placa da China, a distribuição dos fios é parecida, mas com as cores diferentes. Amarelo e verde, sinais de PWM. Branco e vermelho, alimentação 24 volts. E azul e preto, referência GND. Antes de iniciar qualquer teste de compatibilidade entre o sensor CPAM e o pedal acelerador, é necessário realizar um procedimento de desmontagem básica. Desparafuse e solte o pedal acelerador da cabine do veículo. Em seguida, remova a capa de proteção que recobre o conjunto. Essa etapa é fundamental para ter acesso direto à placa eletrônica interna do pedal, onde serão feitas as medições. E mantenha o cabo conectado ao pedal. Primeiro, coloque a chave de ignição na posição 0, ou seja, na posição neutra. Isso garante que todos os instrumentos sejam desligados, assim como o motor do veículo.
Em seguida, vamos configurar o multímetro digital. Selecione a opção Teste de continuidade, que é usada para verificar se há passagem de corrente entre dois pontos. Agora, pegue a ponta de prova preta e encoste em um parafuso metálico próximo, como o do banco do motorista ou diretamente no chassi. Esse será nosso ponto de referência de aterramento. Uma observação importante antes de encostar a ponta de prova do multímetro. É recomendável raspar levemente uma pequena área do parafuso ou superfície metálica onde será feita a medição, como o chassi ou parafuso do banco do motorista. Isso ajuda a remover sujeiras, oxidações e qualquer resíduo que possa interferir na precisão do contato elétrico e na leitura do multímetro. Com a ponta vermelha, encoste no pino 3 do circuito 1. Circuito 1, 1, 2, 3, pino 3. Se for uma placa VDO, o fio será marrom. Se for uma placa China, o fio será azul. Ao fazer isso, o multímetro deve emitir um som. Isso indica que há continuidade. Repita o procedimento encostando a ponta vermelha no pino 3 do circuito 2. Circuito 2, pino 1, 2, 3. Aqui o fio será branco para as placas VDO ou preto para as placas China. Novamente, o multímetro deve emitir um alarme sonoro confirmando a continuidade. Neste vídeo, vamos demonstrar o passo a passo para realizar o teste de continuidade utilizando o multímetro digital. O objetivo é identificar corretamente os pinos de GND na placa eletrônica VDO do pedal acelerador. Essa etapa é fundamental para garantir a compatibilidade com o sensor CPAM e para seguir com os próximos testes de instalação. O primeiro passo é colocar a chave de ignição na posição 0. E isso, os instrumentos ficarão desligados, assim como o motor do veículo. O multímetro será selecionado para teste de continuidade. E iremos selecionar continuidade. Ao encostar uma ponta com a outra, o multímetro dá um bip, sinalizando um curto elétrico. Então, como mencionado no vídeo, devemos conectar a garra preta ao parafuso ou no chassi, mas nesse caso irei usar essa garrinha que representa esse parafuso conectado ao chassi do carro. Está conectado, mas aí no veículo vai ter que ficar no parafuso, onde vai ter, quando for encostado a ponta de porta preta, deverá estar raspado para melhorar a continuidade. E como mencionado no vídeo, o pino 3 do circuito 1
Se bipou e zerou no visor, então esse ponto é o GND do circuito 1 e o pino 3 do circuito 2. Na placa do CPAM, essa massa também é GND. Se encostar, então nesse teste verificamos que o pino 3 do circuito 1 é o GND e o pino 3 do circuito 2 é o GND também. Nessa etapa, vamos deixar a chave de ignição na posição 1. Isso faz com que os instrumentos fiquem ligados, mas o motor do veículo permaneça desligado. Em seguida, vamos configurar o multímetro digital. Selecione a opção Tensão DC, que serve para medir tensão contínua. Pegue a ponta de prova preta do multímetro e encoste no chassi do veículo ou em um parafuso metálico próximo, como os do banco do motorista. Esse será nosso ponto de referência de aterramento. Uma observação importante antes de encostar a ponta de prova do multímetro. É recomendável raspar levemente uma pequena área do parafuso ou superfície metálica onde será feita a medição, como o chassi ou parafuso do banco do motorista. Isso ajuda a remover sujeiras, oxidações e qualquer resíduo que possa interferir na precisão do contato elétrico ou na leitura do multímetro. Agora, com a ponta de prova vermelha, encoste no terminal 2 do circuito 1. Circuito 1, terminal 1, 2. No visor do multímetro, deverá mostrar uma tensão de 24 volts, ou próximo. Repita o procedimento no terminal 2 do circuito 2. 1, 2. Assim como antes, o visor do multímetro também deverá indicar uma tensão de 24 volts. Nesse vídeo, vamos demonstrar o passo a passo para medir a tensão contínua utilizando o multímetro digital. O objetivo é identificar corretamente os pinos de 24 volts na placa eletrônica VDO do pedal acelerador. Essa etapa é fundamental para garantir a compatibilidade com o sensor CPAM e para seguir com os próximos testes da instalação. Nessa etapa, vamos deixar a chave na posição 1. Isso faz com que os instrumentos fiquem ligados, mas o motor do veículo permaneça desligado. Em seguida, vamos configurar o multímetro digital selecionando o símbolo de tensão contínua. DC, tensão. Aqui nesse multímetro tem duas opções, DC ou alternado. Em alguns multímetros tem individual DC, mas nesse caso está para DC. A ponta de prova preta está na garrinha preta, que simboliza que representa o parafuso, ou chassi. E agora vamos verificar o pino de alimentação
de 24 volts na placa VDO. E como nós falamos, o pino 2 do circuito 1, ao mostrar no multímetro, está mostrando 21,5, 21 volts. E o pino 2 do circuito 2, 21,52 volts. Então, nesse caso, o pino 2 do circuito 1, temos a tensão de alimentação de 21 volts e o pino 2 do circuito 2, a tensão de 21,55 volts. Nesta etapa, a chave de ignição deve ser colocada na posição 1. Isso ativa os instrumentos do painel, mas o motor do veículo permanece desligado. Configure o multímetro digital na opção tensão DC, usado para medir tensão contínua. Encoste a ponta de prova preta no chassi do veículo ou em um parafuso próximo, como os do banco do motorista. Esse será o ponto de referência. Uma observação importante antes de encostar a ponta de prova do multímetro. É recomendável raspar levemente uma pequena área do parafuso ou superfície metálica onde será feita a medição, como o chassi ou parafuso do banco do motorista. Isso ajuda a remover sujeiras, oxidações ou qualquer resíduo que possa interferir na precisão do contato elétrico e na leitura do multímetro. Com a ponta vermelha, encoste no terminal 1 do circuito 1, com o pedal na posição de repouso REP. O visor do multímetro deve exibir 20 volts aproximadamente. Ao pressionar o pedal até a posição de kickdown, a tensão deverá diminuir para 13 volts aproximadamente. Agora, encoste a ponta vermelha no terminal 1 do circuito 2. Com o pedal na posição de repouso, o visor deve mostrar 9 volts aproximadamente. Em posição kickdown, a tensão deverá subir para 18 volts aproximadamente. No circuito 1, a tensão diminui de 20 volts para 13 volts aproximadamente conforme o pedal é pressionado. No circuito 2, ocorre o contrário. A tensão aumenta de 9 volts para 18 volts aproximadamente com o uso do pedal acelerador. Nesse vídeo, vamos demonstrar o passo a passo para medir a variação da tensão contínua produzida pelo sinal de PWM utilizando um multímetro digital. O objetivo é identificar corretamente os pinos de sinais de PWM na placa eletrônica VDO do pedal acelerador. Essa etapa é fundamental para garantir
a compatibilidade com o sensor CPAM e para seguir com os próximos testes de instalação. Nessa etapa, a chave de ignição deve estar na posição 1. Isso ativa os instrumentos do painel, mas o motor do veículo permanece desligado. No pino 1 do circuito 1, temos o sinal de PWM com valor de 18 volts com um pedal em repouso. E ao ser usado o pedal, esse valor deverá diminuir conforme for utilizando o pedal. O pedal no primeiro stop 11 volts e conforme vai liberando, aumenta a tensão. E no pino 1 do circuito 2, temos o valor inicial baixo de 6 volts. E ao utilizar o pedal, esse valor deverá aumentar. (13 volts e 6 volts). No pino 1 do circuito 1, observamos inicialmente um sinal de PWM com valor alto, 18 volts. Conforme o pedal é utilizado, o valor da tensão diminuirá gradualmente. No pino 1 do circuito 2, o sinal PWM aparece com valor baixo. À medida que o pedal é acionado, o valor de tensão aumentará, mostrando um comportamento inverso em relação ao circuito 1. Começamos com a chave de ignição na posição 1. Com isso, os instrumentos do painel estão ligados, mas o motor permanece desligado. Utilizaremos o osciloscópio de bolso. Primeiro, conecte a ponta preta do osciloscópio no chassi do veículo ou em um parafuso metálico próximo, como os do banco do motorista. Esse é o ponto de referência para o sinal. Uma observação importante antes de encostar a ponta de prova do osciloscópio. É recomendável raspar levemente uma pequena área do parafuso ou superfície metálica onde será feita a medição, como o chassi ou o parafuso do banco do motorista. Isso ajuda a remover sujeiras, oxidações ou qualquer resíduo que possa interferir na precisão do contato elétrico e na leitura do osciloscópio. Agora, com a ponta vermelha, toque no terminal 1 do circuito 1.
O visor deverá exibir um ciclo de trabalho com 84% do índice de modulação. Ao pressionar o pedal até a posição kickdown, o valor deve cair para 36% do índice de modulação. Repita o processo tocando com a ponta vermelha no terminal 1 do circuito 2. Com o pedal em repouso, em rep, o ciclo de trabalho será 16% do índice de modulação. Ao avançar o pedal até a posição kickdown, o valor deve subir para 64% do índice de modulação. O que vemos aqui é, no circuito 1, o sinal de PWM diminui à medida que o pedal é pressionado, de 84% para 36% do índice de modulação. Já no circuito 2, o comportamento é o inverso. O ciclo de trabalho aumenta de 16% até 64% do índice de modulação com o avanço do pedal acelerador. Começamos com a chave de ignição na posição 1. Com isso, os instrumentos do painel estarão ligados, mas o motor permanece desligado. Estamos utilizando um osciloscópio de bolso, um equipamento de baixo custo, facilmente encontrado em plataformas como o Mercado Livre. Apesar de sua simplicidade, é extremamente eficaz para análise de sinais de PWM. Prefiro realizar a análise do sinal de PWM diretamente pelo osciloscópio, pois ele permite detectar com precisão variações e deformações no sinal, presença de ruídos elétricos, falhas rápidas que podem ocorrer devido a problemas na pista condutiva da placa. Tudo isso é visível em tempo real aqui na tela, o que torna esse recurso ideal para testes confiáveis, detalhados e rápidos. Depois, vamos conectar a garrinha do osciloscópio, essa garrinha da ponta de prova, no negativo GND ou no chassi ou parafuso do veículo. Mas nesse caso, essa garrinha será o GND do chassi. Aqui na tela do osciloscópio, podemos observar que ele já exibe
todos os tipos de sinais que podem ser analisados. Mas o principal será o DUT, que é o ciclo de trabalho do sinal de PWM, a frequência do sinal, o valor máximo e o valor RMS. Mas o principal é o DUT, que é o ciclo de trabalho, que vai mostrar como em unidade o índice de modulação do sinal de PWM. No pino 1 do circuito 1, nós vimos nas outros slides que por esse circuito é fornecido o sinal de PWM para o modo de controle do caminhão. Podemos observar aqui no índice de modulação, 84% do índice de modulação do sinal de PWM. Podemos verificar também que ele está numa frequência de 217 Hz, valor de pico 21 volts e RMS 19 volts. Podemos observar que o sinal está íntegro, não tem falhas. E se nós utilizarmos o pedal, iremos observar que ele irá diminuir o índice de modulação. Como eu estou só com uma mão, com duas mãos aqui para apertar, fica difícil, mas deu para observar que conforme eu mexo no pedal, eu tenho uma variação do sinal e podemos observar na tela que ao utilizar o pedal, o potenciômetro ele percorre por toda a pista e o sinal está íntegro, não tendo falhas. Isso é uma coisa que o multímetro não dá para observar, mas sim pelo osciloscópio. E também o pino 1 do circuito 2, iremos observar que ele começa com um valor de índice baixo, 16%, e conforme vai utilizando o pedal, esse valor vai aumentando. Esse pulsinho vai aumentando, vai ficando um pulso maior. Então, se você estiver realizar os testes para verificar a compatibilidade com o CPAM, após o teste de continuidade do pinos 3 do circuito 1 e pino 3 do circuito 2, que é o GND, se você já tiver esse osciloscópio de mão, já pode fazer um teste rápido. Um exemplo, o pino 2 do circuito 2 é a alimentação do sistema, que mostra que 21 volts, e o pino 2 do circuito 2 também mostra 21 volts. E podemos observar que o sinal está limpo, não tem ruído elétrico. E também, rapidamente, podemos observar que no pino 1 do circuito 1 temos o sinal de PWM já com índice de modulação alto, em 84%. E o pino do circuito 2, podemos observar o sinal de PWM com índice de modulação baixo, em 16%. Então podemos observar que
o circuito 2 é o inverso, é o complemento do sinal de PWM do sinal do circuito 1. Então, feito isso, observamos que temos o sinal de PWM pino 1 do circuito 2, sinal de PWM pino 1 do circuito 1, temos o pino 2, que é a alimentação de 21 volts, e o pino 2 do circuito 2, o sinal de alimentação de 21 volts. Então, ou seja, seguindo esses testes, podemos observar que a placa CPAM é compatível e pode ser substituído, poderá substituir a atual placa com problema do VDO ou uma placa da China. Obrigado pela atenção. Após realizar os 3 testes básicos para identificar corretamente os pinos de GND 24 volts e os sinais PWM na placa atual do pedal, podemos confirmar a compatibilidade do sensor CPAM com o pedal acelerador do veículo. A próxima etapa consiste na substituição da placa eletrônica original, que apresenta defeito, pelo novo sensor CPAM. Se estiver utilizando uma placa do tipo VDO, os fios devem ser soldados no sensor CPAM conforme as instruções ilustradas na imagem de referência. Observação: durante a instalação, inverter 2 pares de fios. Se o cabo tiver as mesmas cores padrão, orientar-se pelas cores. E inverter o par amarelo com vermelho e o verde com lilás. Se o pedal estiver equipado com a placa China, o processo de substituição também exige atenção à soldagem correta dos fios. Os fios devem ser soldados no sensor CPAM conforme indicado na imagem de referência, respeitando a ordem e a função de cada cor, para garantir o funcionamento adequado. Observação: durante a instalação, inverter 2 pares de fios, pino 2 com pino 5 e o pino 4 com pino 6. Em alguns casos, o cabo do pedal acelerador pode não seguir o padrão de cores apresentado anteriormente. Nessas situações, a melhor forma de garantir a identificação correta dos sinais é se orientar pelos pinos do conector, como indicado na imagem de referência. Ela mostra a disposição física dos terminais e os sinais correspondentes a cada um. Conector: nós temos a vista do conector lado cabo e a vista do conector lado encaixe. Após a instalação correta dos fios do cabo do pedal acelerador no sensor CPAM, o sistema está pronto para funcionar no modo básico, ou seja,
apenas para a função de aceleração do veículo. Para garantir uma instalação eficiente, recomendamos assistir aos vídeos identificados pela tarja laranja. Vídeo 1. Instalação do cabo com 6 fios. E vídeo 3. Instalação do ponteiro magnético e calibração do pedal. Se você deseja utilizar funções extras como bloqueio do pedal após ligar a chave, sistema antifurto, ou modo manobrista, ou ajuste da sensibilidade do pedal, será necessário instalar o botão e um LED no painel do veículo. Também é essencial assistir aos vídeos de introdução e configurações correspondentes para cada uma dessas funções. Para ativar o modo piloto semiautomático ou a tomada de força, conecte o sinal de 12 volts ou 24 volts que aciona a luz de freio do veículo através do comando eletrônico. Atenção! Essa instalação deve ser feita por um profissional qualificado em oficina, pois, em alguns casos, é necessário interfacear o sinal da luz de freio com um relé, que garantirá o envio correto do sinal de 24 volts ao sensor CPAM. Após a instalação, configuração e funcionamento correto do sistema, é importante verificar a condição da tampa de vedação do pedal acelerador. Com o tempo, essas tampas podem apresentar degradações naturais, como rachaduras, ressecamento ou desgastes, que acabam deixando o sensor eletrônico exposto. A ausência ou dano na tampa de vedação pode comprometer a proteção do circuito eletrônico contra umidade, poeira, agentes externos que causam corrosão ou falhas elétricas. A TX Smart oferece uma solução prática para proteger o circuito eletrônico do pedal acelerador, especialmente após instalações ou substituições da placa original. As tampas fornecidas pela TX Smart possuem processo de impressão 3D, fabricadas com filamento Hyper PLA preto. Possíveis pequenas imperfeições visuais comuns no processo de impressão, mas que não comprometem a função de vedação. O kit possui uma capa-tampa para proteção eletrônica e um anel de borracha para a vedação completa contra umidade e sujeira. Essas imagens mostram a tampa de proteção instalada diretamente sobre o pedal acelerador, destacando como ela se ajusta ao sensor CPAM e garante a vedação adequada contra sujeira e umidade. A tampa de proteção para o pedal acelerador está disponível para venda na plataforma Mercado Livre, com um custo bem acessível. Algumas unidades já foram vendidas
e usuários demonstram boa satisfação com o produto, reforçando a sua eficiência e funcionalidade. Muito obrigado pela atenção.